VHN Notícias Oficial, 24 horas de informação para você ficar sempre ligado. Plantão de notícias, tarde tensa na Avenida Paulista. Em plena luz do dia, o trânsito intenso da Avenida Paulista, em São Paulo, seguia lento como de costume, até que a rotina foi quebrada por uma cena de puro desespero e tensão. Entre os carros parados, um motociclista já conhecido por realizar arrastões na região se aproximou sorrateiramente de uma motorista. Sem hesitar, emparelhou a moto ao lado do veículo e anunciou o assalto, acreditando que seria apenas mais uma vítima na sua lista. Mas desta vez, o destino preparou um desfecho diferente. No carro logo atrás, estava um policial de folga, atento a cada movimento. Ao perceber a ação criminosa e constatando a iminência de uma injusta agressão, ele reagiu rapidamente. 2 disparos ecoaram entre as buzinas e o susto da multidão. O assaltante caiu no asfalto antes mesmo de tentar fuga ou reação. Populares, atonitos, registraram tudo com seus celulares. O trânsito parou não apenas pelos carros, mas pela cena inesperada. O SAMU foi acionado imediatamente, mas quando a equipe chegou, o bandido já estava morto no local. Imagens circularam nas redes em questão de minutos, mostrando o criminoso caído, imóvel, ali mesmo onde tentou fazer mais uma vítima. E diante de mais um episódio de violência urbana, fica o questionamento que ecoa entre motoristas, pedestres e autoridades. Vale a pena arriscar a própria vida por um objeto alheio, quando o risco de um fim trágico é tão grande? VHN Notícias Oficial, 24 horas de informação para você ficar sempre ligado. Mais um caso, reação surpreendente em tentativa de assalto. No início da tarde, em uma rua aparentemente tranquila, uma mulher caminhava sozinha, sem imaginar que se tornaria alvo de um criminoso. Observando o momento oportuno, um motociclista se aproximou silenciosamente, emparelhou ao lado da vítima e anunciou o assalto, acreditando que teria mais uma ação fácil e rápida antes de seguir para outra presa. Mas desta vez, o desfecho não saiu como esperado. Do outro lado da rua, em uma residência bem de frente para o ocorrido, estava um policial de folga. Ao presenciar a cena e constatar a ação criminosa, ele não hesitou. Agiu com precisão e disparou contra o assaltante, que foi imediatamente derrubado ao chão e imobilizado até a chegada do reforço policial. O SAMU foi acionado rapidamente, prestou os primeiros socorros e encaminhou o meliante ao hospital. No entanto, as informações confirmam que o criminoso não resistiu aos ferimentos e morreu. A movimentação chamou a atenção dos moradores, que acompanharam tudo de perto e registraram o momento. E diante de mais um caso de violência urbana, fica a reflexão que ecoa entre a população. O que leva alguém a arriscar a própria vida por um celular? Será que um objeto alheio vale mais do que a própria existência? Se inscreva no canal de VHN Notícias para receber mais notícias em primeira mão como estais, curta, compartilha e comenta. Vamos para mais um vídeo. Plantão de notícias. Uma noite que não terminou como o bandido planejou. Era mais uma noite comum na cidade. As luzes dos postes iluminavam as calçadas, e o silêncio só era quebrado pelo som distante dos carros voltando para casa. Entre os pedestres, um trabalhador seguia seu caminho habitual após mais um dia exaustivo. O trajeto era o mesmo de sempre, mas naquela noite, o destino tinha outros planos. Sem aviso, uma moto surgiu do nada e emparelhou ao lado da vítima. O motociclista, armado e sem piedade, anunciou o assalto e arrancou a mochila que carregava todos os documentos e pertences do pedestre. A ação foi rápida, ousada e covarde. O que o criminoso não sabia é que aquele cidadão indefeso não era uma presa comum. Tratava-se de um policial que acabará de sair de seu batalhão, a poucos quarteirões dali. Assim que o assaltante se distraiu e tentou fugir acelerando a moto, o policial agiu com precisão. Em frações de segundo, puxou sua arma e descarregou chumbo grosso contra o meliante. A pistola do criminoso caiu no asfalto, longe o suficiente para não haver qualquer chance de reação. Populares que ouviram os disparos correram para as janelas, mas ao chegarem, só encontraram a cena final, o bandido estendido no chão, imóvel, e a justiça feita. E como dizem por aí, reza a lenda que o menino de vó foi levado por seres que não pertencem a este mundo, para nunca mais voltar a assaltar ninguém. Se
Se inscreva no canal de VHN Notícias para receber mais notícias em primeira mão. Como estás? Curta, compartilha e comenta. Vamos para mais um vídeo. Plantão de notícias. O golpe que voltou contra o criminoso. Era noite na cidade. As luzes dos postes iluminavam parcialmente a praça, enquanto duas mulheres caminhavam tranquilamente após um longo dia de trabalho. Conversavam distraídas, sem imaginar que seriam alvo de uma emboscada em poucos segundos. De repente, o silêncio foi cortado pelo ronco de uma moto que surgiu em alta velocidade. Dois indivíduos se aproximaram. O garupa desceu rapidamente, de forma agressiva, tomou a bolsa de uma das mulheres, certo de que teria mais um assalto bem-sucedido antes de desaparecer na escuridão. Mas o destino tinha outros planos. Sem que os criminosos percebessem, atrás de um arbusto, alguém já observava toda a cena, um homem treinado, silencioso e atento, apelidado pelos moradores de O Shaolin da praça. No exato momento em que o ladrão se preparava para subir na moto e fugir, o inesperado aconteceu. O justiceiro oculto saltou em direção ao criminoso, com uma voadora precisa digna de filme, derrubou o meliante no chão. O assaltante ficou estendido, imóvel e atordoado, sem reação. O comparsa, desesperado, fugiu com a moto abandonando o parceiro à própria sorte. As vítimas, chocadas, foram amparadas por populares. Em poucos minutos, a polícia chegou ao local e encontrou o criminoso ainda caído, cercado por testemunhas revoltadas. A bolsa foi recuperada, e o Shaolin desapareceu tão rápido quanto apareceu. E fica a pergunta que muitos fizeram nas redes. Será que a justiça anda mais rápida quando vem de onde ninguém espera? Se inscreva no canal de VHN Notícias para receber mais notícias em primeira mão. Como estás? Curta, compartilha e comenta. VHN Notícias Oficial, 24 horas de informação para você ficar sempre ligado.